Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo e no nosso Instituto Professor Calazans. E vamos falar, na verdade, dar uma dica. Palestrante, um contador de histórias. Se você não é um bom contador de história, você não pode ser um bom professor. Você não pode ser um bom orador e assim por diante. Mas Calazans, como é que isso funciona? Vamos contar. Essa é a nossa dica, vamos falar um pouquinho sobre essa especialidade de um palestrante. Quando eu falo palestrante, na realidade a gente precisa prolongar, estender essa concepção a todo tipo de comunicador, como professor, orador, negociador e assim por diante, ok? Então, comunicador, ele é um contador de história, não necessariamente história, historinhas, não, mas estudos de casos também. Vamos explicar isso aí melhor, ok? Gabriel Garcia Marques, ele é um bom exemplo disso, em vários seus livros, né? Mas ele nos ensina com presteza, eficiência, eficácia, as qualidades de um bom contador de história. Conte-me um conto, ok? Então nós precisamos, sim, você que quer ser um bom professor, quer ser um bom palestrante, um profissional da comunicação, nós, você, eu, todos precisamos adquirir essa qualidade de contar história. E nós temos aqui um caso muito interessante, né? Tenho aqui a imagem do Titanic. E por que isso é importante, Calazans? Porque os autores, os produtores em Hollywood apresentaram esse caso como, na realidade, esse filme, né, ele foi elaborado, ele foi muito bem trabalhado, e interessante que não tiveram a ideia de trazer esse assunto, esse filme, como um documentário. Para que esse filme tivesse sucesso como teve, eles chegaram à conclusão que precisava ter um enredo, precisava ter uma história. Poderia, sim, trabalhar com um documentário, né? Um navio, né, de grande repercussão, um navio de passageiro que, por um acidente, ele veio se acidentar. A pergunta é, se ele fosse produzido como um documentário, será que teria tido tanta repercussão como teve? É claro que não. Então os produtores, os autores, eles trouxeram a seguinte ideia ali para Hollywood. Vamos produzir um Romeu e Julieta dentro do navio. E aí a história você conhece. Então o que aconteceu nesse filme foi exatamente a concepção da comunicação, que é contar história. Ok? Tem esse acidente aéreo muito famoso, né? Nem tanto famoso assim, deveria ser. Nós que trabalhamos com o curso de perito aeronáutico, nós trabalhamos com esse acidente de uma aeronave, né, conhecido como Flight, o voo 261, que ocorreu há muito tempo atrás, né, década de 90. Contudo, mesmo na comunidade aeronáutica, poucos profissionais conhecem. Porque esse filme, né, esse acidente foi produzido um filme, mas esse filme ele foi moldado como um documentário. Nada de errado nisso, nada de errado, né? Então, é um filme muito técnico. Na realidade, aprecia apenas os aspectos técnicos. E se eu perguntasse para você, se você já assistiu ou ouviu falar desse filme, talvez você não saiba e não conheça. Mas se eu falar desse outro acidente, o voo, né, onde tivemos ali como um dos personagens, Denzel Washington. Então, o voo, ele teve uma grande repercussão, foi também um campeão de bilheteria. Aí eu faço a pergunta, qual a diferença então? E esse acidente, o voo, conhecido como The Flight, é o mesmo acidente do voo 261, é o mesmo. Só que esse, com pequenas diferenças, é claro, só que esse acidente ele teve uma história, ele teve um enredo. O outro filme, a outra produção, teve pequena repercussão. Esse aqui foi um campeão de bilheteria, até mesmo o Denzel Washington sendo indicado a vários prêmios, né? E o que nós queremos dizer? Qual a diferença? A diferença é que um teve história. Então, o Denzel Washington, ele era um alcoólatra, ele tinha problemas
com a família, problema com o seu filho, com a sua esposa, esse problema do alcoolismo, ele afetou a sua carreira profissional, passou por um processo judicial que o filme descreve muito bem. Então tem coisa mais intrigante e interessante, né, que um processo judicial envolvendo família. Então trabalhou com razão, trabalhou com lógica, trabalhou com emoção. Então quando um filme ele trabalha dessa maneira, nós temos aí o resultado como certo. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui, para que você possa entender, é exatamente isso. A grande diferença entre esses dois eventos, esses dois filmes, é que na realidade o evento é o mesmo, que foi produzido, apresentado de uma forma diferente. A essência é a história. Aqui foi contada uma história emocionante, que envolveu também a parte técnica. Esse aqui, só a parte técnica. E aí nós temos a diferença, tá ok? E aqui nós temos um outro caso também, um clássico para quem estuda direito, onde o autor foi muito feliz para trazer uma concepção de jurisdição aos alunos iniciantes. Ele lança um livro que é conhecido como O Caso dos Exploradores de Caverna, onde alguns mineiros foram presos em uma caverna e ali, passando por alguma necessidade, eles resolveram, chegaram num acordo que um deles devia ser morto para servir de alimento para os demais. E aí, quando eles saem, sobreviveram, e aí a grande repercussão desse caso. Eles foram processados, eles tinham direito de matar um dos seus companheiros para servir de alimento, era caso de necessidade, não era caso de necessidade, como que era isso? Né? E posicionamentos diferentes, absolve, condena, mas esse livro, né, ou melhor, esse assunto, se fosse trazido de uma forma muito técnica, não teria tido a mesma repercussão. Então, temos aqui um exemplo em que o autor, muito feliz para apresentar uma concepção jurídica, ele traz e apresenta uma história como pano de fundo. E é isso que você deve fazer na sua palestra, na sua aula. Você consegue, na tua aula, na tua palestra, colocar um pano de fundo, uma história para enriquecer aquele assunto técnico? Uma vez eu vi um profissional dizendo que os livros brasileiros são poucos vendidos porque nós temos uma técnica redacional muito pobre. Será que é verdade? Temos aí uma oportunidade para você responder. Temos aqui um livro, Código da Vida, ex-ministro Saulo Ramos, ele deixa muito claro, ele conta aqui coisas interessantes sobre direito, entendimento de direito, mas ele deixa como pano de fundo uma história muito importante em que uma pessoa foi acusada e ele passa a defender essa pessoa que foi rejeitada por muitos e muitos advogados, sendo acusado de uma forma veemente. Então, essa história que permeia o livro todo, ele conta várias histórias, mas essa história que permeia o livro todo tem por finalidade mostrar aos leitores o que é o direito no Brasil. Se escrevesse um livro técnico do que é o direito no Brasil, ele não seria um best-seller. Por que foi um best-seller? Porque tem essa história, né, como pano de fundo. Histórias na matemática, é possível, Calazans? Essa foi a pergunta que uma professora fez. Calazans, muito bem, isso aí, em outras áreas, mas na matemática eu não vejo como possível inserir histórias para enriquecer o meu curso, o meu assunto, a minha matéria. E nós apresentamos um livro, sim, né? O Homem que Calculava. É um livro, né, que traz exemplos, histórias, estudos de caso, de forma a enriquecer as matérias ali estudadas. Então, um professor de matemática pode sim, como você também na medicina, na engenharia, é possível que você tenha sim estudos de casos que possam complementar, ok? E temos aqui o Robert McKee, um excelente escritor, orientador, roteirista norte-americano, onde os melhores roteiristas americanos passaram por ele, onde ele preceitua e ensina como contar uma história. Ok? É isso, é essa a nossa proposta. Faça contato com o professor Calazans e você vai no nosso curso de oratória e comunicação aprender como contar uma história. Você consegue sim, no seu curso, na sua aula, na sua palestra, escrever histórias, estudos de caso. A proposta do nosso curso de comunicação oratória é exatamente essa. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.